Dando continuidade à videoaula anterior, nesta videoaula finalizaremos essa vista em corte desse objeto aqui. Então, nós precisamos fazer o detalhe desse furo aqui, desse objeto, desses dois furos. O de diâmetro de 3, que tem uma altura de 0,5, e o do diâmetro de 2, que ele vai vazar todo o nosso objeto. Como é que procederemos com isso aqui, ó? Vamos fazer o raio de 1,5, comando line, lembrando que o ortogonal tem que estar ligado. Nós vamos digitar from, ele vai pedir um ponto de base, esse aqui é o nosso ponto de base. Vamos definir agora a nossa altura aqui, que é 0,5, apertamos Enter, e vamos movimentar ele para a nossa direita. Qual é o valor desse raio aqui? Ele é 1,5, apertamos Enter. E aqui, ó, quando aparecer seu snap, nós clicamos e definimos o detalhe. Feito o detalhe aqui do furo de 1,5, agora eu vou fazer o detalhe do furo com um raio de 1 metro. Então, comando line, apertamos Enter, opção from, apertamos Enter. Ele vai pedir o ponto de base. O offset, eu vou digitar o valor de 1, apertamos Enter. Vamos puxar a nossa linha até ela encontrar o snap de perpendicular. Uma vez encontrado o snap de perpendicular, nós clicamos com o botão esquerdo do mouse, damos o ESC para sair. Fizemos aqui a metade dos nossos dois furos. Vamos verificar se as medidas dos raios convergem. Comando DI, apertamos Enter. Dou um clique nesse endpoint. Desse ponto a esse aqui nós temos 1, daqui até aqui eu tenho 1,5, e essa altura aqui, ó, ela tem exatamente os 0,50, que é a altura desse furo aqui, que tem o diâmetro de 3 metros. Para que a gente faça o lado direito, vamos usar o comando mirror, lembrando que fazer por linha não estaria errado, só que daria mais trabalho. A gente vai usar o mirror, que a gente vai achar o simétrico dele. Comando mirror, vamos clicar no comando mirror, vamos selecionar as 3 linhas que nós almejamos explorar, aperto Enter, ele vai pedir o ponto de base, ponto de espelho, que é esse ponto, movimentamos o nosso cursor para cima, clico com o botão esquerdo do mouse, pergunta se quer apagar o simétrico, como não queremos, nós já fizemos aqui o detalhe do nosso furo. O que falta para fazer, para finalizar essa vista, é a Ashura. Vamos carregar o layer Ashura. Vemos aqui, ó, no menu Draw, na opção Hatch, ou via teclado, no atalho digitamos a letra H, apertamos Enter. Vemos aqui, ó, na opção Partner, nós escolhemos a opção ANS31. Vamos vir na opção Pick Point. Eu dou um clique nessa primeira figura plana, dou um clique aqui na segunda, dou um clique na terceira. Lembro que essa estrutura aqui, ela não é ashurada, segundo a norma 167. As ashuras, elas estão muito juntas, então para que elas não fiquem tão juntas, vamos definir um fator de escala de 2,5, apertamos Enter. Elas agora estão com um espaçamento adequado, de acordo com a norma 167. Vemos aqui na opção fechar e que definimos aqui, ó, a ashura da nossa vista frontal em corte. Agora vamos fazer o texto, que é o texto corte AA, que é aquele texto que a gente identifica o corte. Então vamos carregar primeiro o layer texto. Uma vez carregado o layer texto, nós vamos aqui na opção teste. Nós vamos aqui na opção multiteste, clicamos nela, e aqui eu vou abrir a nossa caixa de texto aqui. Vamos digitar o nosso texto aqui, que vai ser o corte AA. Vamos selecionar o texto. Eu vou colocar esse texto em itálico, negrito, vou colocar ele sublinhado. Essa altura aqui está muito pequena, vamos definir ele com uma altura de 1. Acho que com 1 ele ficou muito grande. Vamos botar ele com uma altura de 0,8. Vamos separar aqui, ó. Se a gente quiser centralizar ele aqui nessa caixa de texto, a gente clica aqui na opção centro aqui.
Viemos aqui em fechar o editor de texto. Com isso aqui, ó, nós já definimos a nossa vista frontal e o texto. Vamos agora dar início ao desenho da vista lateral desse objeto aqui. Então, aqui foi feito com o comando rectangle. Nós temos que explodir esse rectangle, comando X. Vamos dar um clique nessa polyline aqui, apertamos Enter. Uma vez explodido esse retângulo aqui, nós vamos definir agora aqui a linha de simetria dele, que é essa linha aqui, essa linha de simetria. Nós vamos clicar nela aqui. Lembrando que essa linha, por ela ser a linha de simetria, ela é a linha traço ponto. Vamos clicar nessa linha e vamos dar um clique aqui, ó, nessa linha de centro aqui. Nós temos aqui, ó, esse detalhe aqui dessa aresta visível, que representa a projeção dessa aresta aqui, que ela tem exatamente uma altura de 2 metros. Então aqui nós vamos usar o comando offset. Vamos definir uma distância de 2. Clicamos nessa linha aqui. Com isso aqui, eu defini aquele detalhe da projeção dessa aresta que é visível. Observando aqui, ó, na nossa vista lateral, o que é visível também é esse detalhe aqui da nervura. A nervura, ela tem uma profundidade de 1 metro. Nós vamos desenhar essa nervura, lembrando que ela tem uma profundidade de 1 metro e ela está a 0,5 de altura desse círculo maior aqui. Para a gente fazer o desenho dessa nervura, vamos carregar aqui o layer aresta visível, comando Line, apertamos Enter, vamos digitar From, apertamos Enter, ele vai pedir um ponto de base, que é esse ponto aqui. Vamos descer, aqui seguindo essa linha vermelha que aqui está, e agora a gente vai definir o nosso offset. Nosso offset ele é 0,5, vamos movimentar ele aqui para a nossa esquerda. Se a profundidade da nervura ela é 1 metro, a metade dela tem que ter 0,5. Então vamos digitar 0,5 aqui e vamos fazer ela até ela encontrar aqui, ó, essa perpendicular que representa ali exatamente a projeção dessa nervura aqui. Nós já desenhamos a parte visível desse objeto olhando ele aqui da nossa direita. Lembrando que a vista lateral direita ela é a mais representativa. Agora vamos fazer o detalhe das partes invisíveis. Primeiramente eu vou fazer o detalhe desses furos aqui. Então nós sabemos que esses furos aqui tem um diâmetro de 1 metro e o centro deles vai estar a 1,5, que é o que equivale ao raio dessa curvatura. Então nós vamos vir aqui, comando Line, vamos digitar From, ele vai pedir um ponto de base, que é esse aqui, vai pedir o offset que a gente vai definir é 1,5, e aqui nós vamos fazer esse detalhe dessa linha aqui. Apareceu o snap de perpendicular, nós clicamos nessa perpendicular, que nós definimos o detalhe da linha de centro. Se o diâmetro é 1 metro, o raio vai ser 0,5. Então, comando offset, apertamos Enter, vamos definir como 0,5, vamos dar um clique nessa linha aqui, vamos dar um clique nessa linha de novo, que vamos definir ele como 0,5. O que vai acontecer? Nós agora vamos fazer o detalhe aqui dos furos maiores. Nós temos aqui, ó, esse furo aqui, ó, como o diâmetro ele é exatamente, o diâmetro é 3, desse furo aqui o raio vai ser 1,5, e do menor aqui, como o diâmetro é 2, o raio vai ser 1 metro. Então vamos observar aqui no nosso exercício aqui, se eu vier o comando DI, nós já temos aqui exatamente uma linha de 0,5. Então, comando Line, clicamos nesse endpoint,
eu vou fazer uma linha com 1, que representará com mais aquele meio o raio de 1,5 do furo de rebaixo. Vamos dar Enter. Vamos clicar agora nessa perpendicular, que é nosso snap. Definimos aqui o detalhe do nosso furo. Feito isso aqui, agora eu vou fazer esse furo, que ele tem o diâmetro de 2 e o raio de 1 metro, ele vem até aqui o final. Como é que a gente vai fazer essa linha aqui? Comando Line. Vamos digitar a opção From. Vemos aqui, clicamos nesse ponto aqui, ó, e ele vai pedir o offset. O offset que eu quero é exatamente 1. Digito 1, aperto Enter e vou puxar essa minha linha até ela encontrar esse endpoint aqui. Então vamos ver, confirmar se essas medidas convergem. Comando Dist. Esse ponto aqui, ó, a esse aqui tem ponto 5, que é o detalhe da profundidade da nervura, a metade da profundidade. Aqui é o raio, que tem 1 metro daquele furo que ele vaza o objeto. E aqui nós temos o raio de 1,5, que é o furo de rebaixo de ponto 5. O que vamos fazer? Essas linhas aqui, elas são linhas tracejadas porque nós não enxergamos. Então, nós vamos selecionar essas 3 linhas aqui. Vamos vir aqui no Layer Aresta Invisíveis. Vamos deixar ela no Layer Aresta Invisível. Essa linha que está aqui, ela representa a projeção do eixo de simetria desse furo aqui. Então, segundo a norma 167 e a 8403, essa linha ela teria uma representação traço ponto. Só que o que ocorre com esse objeto? Esse furo aqui, que ele tem um diâmetro de 2 e o raio de 1 metro, ele vai até o final do nosso objeto, ele vaza. Ou seja, a projeção dele coincide exatamente com a projeção dessa linha de centro aqui, dessa linha de centro desse cilindro, que é a linha traço ponto. Segundo a norma 8403, se há uma coincidência de projeções, o que essa norma determina? Uma linha contínua larga, ela sempre vai prevalecer sobre uma tracejada e sobre uma traço ponto. E uma linha tracejada, ela sempre vai prevalecer sobre uma traço ponto. Então, essa aresta aqui, ela vai ter uma representação como linha tracejada, que é uma aresta invisível, que é a continuidade da projeção desse cilindro aqui, que nós não visualizamos ele da nossa direita. Com isso aqui, o lado direito ele é o simétrico. Basta que nós espelhamos essas arestas aqui, e uma vez com elas espelhadas, nós já obtemos o nosso lado direito. Então vamos diminuir o zoom para facilitar, porque eu vou utilizar a seleção Window. Então nós vemos aqui no comando Mirror, lembrando que o ortogonal deve estar ligado. Vemos aqui no comando Mirror. Eu vou fazer a seleção Window, que eu vou abrir a janela da esquerda para a direita. Selecionei, só faltou essa aresta aqui. Com isso aqui eu venho aqui, dou um clique com o botão esquerdo do mouse. Apertamos o Enter para confirmar a seleção. Ele vai pedir o nosso ponto de espelho. Nosso ponto de espelho é esse ponto aqui. Movimentamos. Observamos que o lado direito ele apareceu. Clicamos com o botão esquerdo do mouse. Ele vai perguntar se eu quero apagar a fonte. Como nós não queremos, apertamos o Enter. Com isso aqui, nós já finalizamos o desenho da nossa vista desse objeto, tanto a vista superior, quanto a vista frontal, quanto a vista lateral direita. Na próxima videoaula, nós veremos como faz para cotar esses elementos aí.